Hoje eu quero comentar o que vocês têm falado a respeito dos nossos vídeos, inclusive alguns temas bastante interessantes que eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muita gente. Vamos embora? Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês. Hoje para fazer um vídeo diferente, é aquele famoso comentando comentários. São vários comentários que nós recebemos através dos vídeos que nós postamos aqui no canal e tem alguns muito interessantes. Claro que eu separei apenas alguns para a gente fazer comentários deles no dia de hoje, neste vídeo aqui, e futuramente nós faremos outros vídeos para também comentar outros comentários de outras pessoas. Antes de mais nada, eu agradeço muito vocês, sabe? O início do canal, nós estamos começando agora, a ideia do canal é proporcionar, tanto para aquele advogado, aquela advogada que está começando aí no direito previdenciário, que tem algumas dúvidas, que às vezes sente uma certa insegurança, que é absolutamente normal, quanto também para você que é segurado, segurada do INSS e quer ficar por dentro do seu direito. A ideia desse canal aqui é um bate-papo descontraído a respeito de temas do nosso direito previdenciário e fico muito contente com a resposta que eu estou tendo de vocês e hoje eu resolvi fazer esse comentando comentários para mostrar para vocês um pouquinho das dúvidas que as pessoas normalmente têm e tentar tirá-las aqui. Tá bom? Conversado, combinado? Pessoal, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, aquele velho protocolo que a gente sempre pede, tá bom? É muito importante. Todas as semanas nós temos vídeos novos aqui do nosso direito previdenciário. Vamos começar então. O primeiro que eu quero falar é do Tiago Silva, aqui. Show de bola, doutor. Dúvida: parafuso, placa cirúrgica pode ser ou é considerado uma sequela? Grato. Tiago, é assim, ó. Quando a gente fala de auxílio acidente, a gente sempre pensa em redução da capacidade do trabalho, tá? Então, neste caso aqui, parafuso ou placa cirúrgica, isso é o menos importante. O mais importante que você deve saber é este parafuso, esta placa cirúrgica, ele reduz de alguma forma a sua capacidade de trabalho? Se a resposta for sim, você tem direito ao recebimento do auxílio acidente. Se a resposta for não, o fato de você ter uma placa cirúrgica ou um parafuso não vai te dar o direito ao auxílio acidente, porque um dos requisitos principais para você poder receber esse benefício é a redução da capacidade de trabalho, tá? Então, respondendo a sua pergunta, independentemente de placa cirúrgica ou parafuso, se eles reduziram a sua capacidade de trabalho, sim, você tem direito de pedir o auxílio acidente. Beleza? Segundo comentário agora do Isaías. Bom dia, doutor. Fiquei afastado pelo B91 em 2018. Esse ano de 2023 fiz perícia no INSS de auxílio acidente e foi negado. O meu problema é na coluna, já que quando fiquei afastado deu auxílio doença acidentário e os problemas me reduziram muito minha capacidade. Ô Isaías, então o que eu vejo desse caso seu é o seguinte, tá? Para mim, é normal que o INSS vai te conceder primeiro um benefício por incapacidade, nesse caso aqui foi o B91, que é o benefício acidentário, porque quando você sofre o acidente, quando você tem a lesão, num primeiro momento é muito difícil dizer como que vai ser o seu quadro clínico, a sua saúde, lá no final da recuperação. Então eles te concedem um benefício por incapacidade temporário, você fica recebendo, se tratando, se cuidando, e lá na frente, quando você chegar no seu nível máximo, no seu grau máximo de recuperação, a ideia é que você sempre fique 100% curado e que possa voltar ao trabalho. Quando isso não é possível, quando você fica com alguma sequela daquele acidente, daquela lesão sofrida, e isso reduz a tua capacidade de trabalho, é neste momento que você passa a ter direito ao auxílio acidente. Então, o que eu digo para você? Neste caso, não ficou claro aqui quando foi que o INSS cessou o teu benefício acidentário, né, benefício o B91, e a partir de qual momento você teria direito ao auxílio acidente. Mas você tem direito sim, tá? Mesmo fazendo o pedido agora em 2023, você tem direito se ficar comprovada a sua redução da capacidade de trabalho. E te digo mais, você pode buscar até os últimos 5 anos.
Como o recebimento do seu benefício foi lá em 2018 e você fez agora pedido de auxílio acidente de 2023, se ficar constatado que a sua redução da capacidade do trabalho é desde aquela época, 2018, 2019, enfim, não sei até quando você recebeu o benefício por incapacidade, você pode sim fazer o pedido de recebimento dos atrasados, podendo buscar até no máximo os últimos 5 anos. E por que que isso acontece? Lembra que a gente já comentou em outros vídeos a respeito do melhor benefício que o segurado tem direito? É óbvio, se você recebia um benefício e lá ficou constatado que houve sim redução da sua capacidade de trabalho, era obrigação do INSS ter imediatamente cessado um benefício e concedido outro para você. Se ele não fez isso, mesmo tendo esse conhecimento, então você busca o seu direito agora. Recebeu o auxílio acidente? Peça o retroativo, peça o recebimento dos atrasados. Desde quando? Desde quando o benefício B91 foi cessado. Tá bom? A Ana, boa tarde, doutor. Quem terei que procurar para receber o auxílio acidente? Vou no INSS ou direto em um advogado? E quem me dá o laudo, o médico que fez a minha cirurgia ou do INSS? Ana, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu nunca aconselho ou recomendo nenhum segurado a ir sozinho no INSS. Aí você pode pensar assim, ah, claro, né, porque te convém, você é advogado. Talvez você tenha razão. Só que não é só isso, tá? Você há de convir comigo. O INSS, ele não tem, assim, né, uma grande, enorme, boa vontade com o segurado quando ele vai lá buscar um benefício. Tanto é que o INSS hoje, se não for o maior, está aí certamente entre os maiores réus do Brasil, que respondem mais processos contra ele. E isso acontece por um motivo, porque o segurado vai no INSS muitas vezes sozinho, ele não tem domínio daquela situação, do direito que ele tem, e o INSS, qualquer resposta que der para ele, ele vai aceitar. E ainda que depois ele procure um advogado, o que você tem que ficar bem claro é assim, quando você vai sozinho e faz o seu pedido, esse dia se chama DER, data de entrada do requerimento. A partir desse dia que você fez o pedido, todos os dias que se passarem, quando você tiver um resultado e esse resultado for favorável, você receberá todos os atrasados. Todos. 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Você receberá todos atrasados desde o dia que você fez o pedido. Agora imagine a situação. Vamos pegar um caso hipotético. Você foi lá no INSS sozinha, fez um pedido e lá você deixou de apresentar um documento que era importante, você deixou de cumprir uma exigência, enfim, não é a sua especialidade lidar com o INSS. E aí 1 ano depois você tem um resultado e esse resultado vem dizendo que o seu pedido foi indeferido. Você procura um advogado, só que quando o advogado vai ver o histórico do seu pedido, ele percebe que você conduziu muito mal o processo administrativo. E aí o advogado fica numa dúvida eterna. E agora? Eu dou sequência neste pedido em cima de terreno arenoso, porque, enfim, faltaram documentos e tal, ou eu começo do zero apresentando tudo certinho? Então, eu recomendo, sempre procure um advogado. Gente, o advogado, ele é o profissional que ele está acostumado a lidar com o INSS, com a Justiça Federal. Ele é o melhor para te orientar e para te conduzir neste processo previdenciário. Então, para com essa mesquinharia de que eu não vou pagar advogado porque depois eu tenho um percentual que eu tenho que dar para advogado. É muito melhor você ter 70% de alguma coisa do que 100% de nada. Tá? Então, minha recomendação, sempre procure um advogado. Quanto ao laudo, exames, atestados médicos, quando você for na perícia, você tem que ir armada. Chega lá com tudo, atestado médico, exames médicos, tudo muito bonitinho, porque o perito do INSS ele não vai produzir documento nenhum. Tá? Ele vai simplesmente analisar aquilo que você levar para ele. Então você leva os exames e atestados antigos, mas também é muito importante que você leve recentes, atualizados. Tá? E se você chegar lá, minha querida, infelizmente, sem documento nenhum, o perito vai dar aquela analisada em você, sabe, bem mais ou menos, e pode ter certeza que o indeferimento é certo. Então, procure um advogado e sempre peça com o médico que
te atendeu todos os exames e atestados possíveis para você comparecer na perícia médica. Leiliane Castilho. Esperei 2 anos por uma perícia quando consegui fazer em março de 2023, indeferiu, alegando que não compareci mesmo no status do meu INSS estando como cumprido, ou seja, que ela compareceu. Isso é frustrante, entrei com recurso, agora só Deus sabe. Leiliane, então é assim, ó, eu entendo você, eu sei como que é, realmente é um absurdo os prazos, as demoras, mas é o que é. Não adianta a gente ficar se lamentando com isso, porque infelizmente o INSS, o Conselho de Recursos da Previdência Social e até mesmo a própria Justiça Federal estão com prazos bem demoradinhos, sabe? Se você fez o pedido lá em 2023, você compareceu na perícia, passou pela perícia e de repente o INSS indeferiu o seu pedido dizendo que você não foi. Olha, se você realmente for como você está falando, que lá no status aparece cumprido, que houve o comparecimento, e esse recurso que você fez, pelo que eu entendi, foi no CRPS, no Conselho de Recursos. Então, eu imagino que você fez o caminho certo, porque eu não vejo outra alternativa, outra possibilidade, a não ser que o recurso seu no CRPS seja provido e o processo retorne para o INSS, dá um destino justo para ele. Afinal de contas, ele pode até indeferir a sua perícia por outros motivos, mas não pelo fato de você não ter comparecido, uma vez que no próprio status do meu INSS consta lá que você compareceu, tá? A única dúvida que eu fiquei aqui é o seguinte: você entrou com recurso, você mesma fez ou você está auxiliada por um advogado, tá? Lembra da resposta anterior? Pensa nisso. Às vezes, você tem um profissional ao seu lado que vai te ajudar, que vai te conduzir pelo melhor caminho, é a melhor solução. Inclusive, você pode fazer sempre reclamações ali na ouvidoria do INSS, mandar e-mails para o CRPS também, tá? Isso daí costuma funcionar muito bem, tá bom? Renato dos Santos. O Renato aqui faz um desabafo, né? Só no Brasil um direito que leva anos até receber. Meu Deus, é muito injusto. Para descontar da folha é rapidinho. É exatamente isso, Renato. Você demora um monte para conseguir alguma coisa, mas quando é para descontar, para tirar do trabalhador, é muito fácil, é muito rápido, tá? Mas assim, uma dica que eu quero te dar, que eu falei da Leiliane agora há pouco, é o seguinte: quando vocês, gente, tiverem com processos administrativos no INSS ou no Conselho de Recursos, não ignorem a ouvidoria, tá? Eu mesmo já fiz muito e faço muito isso até hoje. Porque quando você reclama na ouvidoria, normalmente essa reclamação chega para o INSS em um nível de comando além daqueles dos servidores de piso, tá? Tem os servidores ali que atendem, que cumprem as demandas, né? E tem as pessoas que recebem as reclamações através da ouvidoria. Então, normalmente costuma funcionar bem as reclamações. E o que eu queria dizer para você é o seguinte: a demora, se for no poder judiciário, você tem outro canhão nas mãos, que é o mandado de segurança. Afinal de contas, você que é meu amigo advogado, você que é advogada, que está aí numa situação de um processo já bastante demorado, lembre-se que o INSS tem um prazo de 45 a 60 dias para responder. E quando ele não responde, você pode impetrar um mandado de segurança, não pedindo para o juiz resolver o caso, resolver a situação de deferimento ou indeferimento, mas sim que o juiz faça o INSS respeitar o prazo legal e dar uma decisão. Normalmente tem alguns juízes que são complicados, mas tem muitos juízes que fazem aquilo que tem que ser feito e dão o prazo para o INSS dar uma resposta em 30 dias. Tá vendo como existem mecanismos tanto para advogados como para segurado? Então, a gente só não pode ficar de braço cruzado esperando, porque aí é tudo que eles querem, tá bom? Terezinha Nascimento. Bom dia, doutor Emerson. Meu esposo faleceu em 2021. O INSS cessou o benefício em 4 meses, mesmo eu tendo uma certidão de contrato pré-nupcial. Infelizmente, não conseguimos nos casar. Juntei vários documentos que comprovam que morávamos juntos desde 2010. Estou em um recurso que se arrasta até agora, em maio de 2023. Bem parecido com os casos anteriores, tá, Terezinha?
Se o seu marido faleceu em 2021, você teve um indeferimento do INSS e você apresentou um recurso no CRPS, pelo que eu entendi, para mim, você fez o caminho correto. Porque se vocês já estavam juntos desde 2010, se você tinha um contrato pré-nupcial assinado, tudo certinho, se você tinha alguns outros documentos que são muito claros, né, pessoal? Todo mundo que vive em união estável há mais de 10 anos vai ter ali fotografias como um casal, de repente tem filho, de repente tem comprovante de residência no nome do companheiro, outro no nome da companheira, enfim, se você fez a tarefa de casa, reuniu a documentação e o INSS indeferiu, até aí tudo normal, tá? Porque eu também tenho outros casos aqui que é a mesma coisa, a gente vai lá, apresenta uma série de documentos que provam a união estável e o INSS indefere. E aí o Conselho de Recurso da Previdência Social me parece ser uma saída bem bacana, bem legal. Então, a probabilidade de você conseguir reformar essa decisão é muito grande. Só muito cuidado quando vocês forem fazer comprovação de união estável, que é o caso aqui da Terezinha, lembrar sempre de pedir a justificação administrativa, tá? Que é um item que a gente ainda vai falar em outros vídeos, mas que é para ouvir testemunhas. Mesmo que o INSS negue, mas é muito importante que você faça a tarefa de casa e junte todos os pedidos, inclusive apresentando o nome das suas testemunhas, tá? Então junte os documentos que você tem e também o nome de 3 testemunhas ali, o endereço, o número de documento, para depois ficar ainda mais reforçado o seu recurso, dizendo que, além de tudo, o INSS nem sequer ouviu as testemunhas que você apontou no processo. Tá bom, Terezinha? Silvio Alves, bom dia. E quando o INSS recorre da decisão favorável ao segurado no CRPS? Silvio, pelo que eu entendi, então, teve um indeferimento pelo INSS, né? Você foi para o Conselho de Recursos, ganhou também no Conselho de Recursos e aí o INSS recorreu, né? Imagino que é nessa situação que você tá se referindo. Porque como que funciona, gente? O Conselho de Recursos da Previdência Social não tem nada a ver com o INSS. Nada, zero, 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 não tem nada a ver. Às vezes as pessoas acham assim, ah, mas o INSS já falou não, agora eu vou recorrer dentro do próprio INSS? Não, tá? No Conselho de Recursos da Previdência Social, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O INSS é apenas uma parte, assim como você, segurado, segurada, o advogado que te representa, tá? Então, lá é normal. Quando você faz um recurso para o conselho, ele cai em alguma das juntas de recursos que vai ser julgado. Deste julgamento, qualquer uma das partes, tanto o segurado quanto o INSS, ainda pode recorrer para uma das câmaras de recurso e ainda depois tem o conselho pleno. Então, nesse sentido, se você ganhou um recurso dentro do CRPS, sim, o INSS pode apresentar um recurso dentro do conselho, onde você também vai ter o direito de defesa, e aí uma outra instância do Conselho de Recursos da Previdência Social vai emitir novo julgamento. Tá bom, Silvio? E para finalizar, pessoal, o Eloy Paiva. Boa tarde, doutor. Obrigado por compartilhar os seus saberes conosco. Imagina, estamos juntos. Muito esclarecedor, pois como você disse, nesse período era muito comum as crianças trabalharem muito, novas, 5, 6, 7 anos. Aqui o Eloy está falando do tempo rural, né? Para o batente, peleja. Fiquei na roça até os 19 anos e hoje estou na lei nova, pois não tinha 33 anos de registro até 2019. Sendo assim, se a empresa em que trabalho for privatizada e se eu quiser aposentar, tenho que recorrer ao tempo de roça. O bom é que os meus pais ainda moram na roça, mesmo assim preciso de testemunha e matrícula de escola e escritura da gleba. Você disse penoso o trabalho rural. Põe penoso nisso. Só perderia para Auschwitz. Oh, legal. Hoje moro em Campinas, nasci em Ervalha, Minas Gerais. Que legal, um grande abraço aí, pessoal de Campinas, em São Paulo, terra do Guarani, da Ponte Preta e de Ervalha, no estado das Minas Gerais. Eloy, cara, um dos meus favoritos, um dos meus benefícios favoritos que eu adoro fazer aqui no escritório é o período aposentadoria rural, principalmente quando é aposentadoria urbana com períodos rurais, porque as pessoas muitas vezes elas esquecem que afinal de contas, o Brasil rural de 30, 40 anos atrás era muito diferente do que é hoje, tá?
Então, eu concordo com você, põe Penoso nisso, é um trabalho que a gente sabe que com 6, 7 anos, o pai e a mãe colocam os filhos para ajudar na roça, a gente sabe disso, é uma infância totalmente prejudicada. E aí quando vem lá o tema 219 da TNU, a gente acha, né, a gente se ilude, achando que agora finalmente vai resolver o problema. Mas, infelizmente, os juízes continuam com o mesmo entendimento. Para eles é o seguinte, você pode juntar documentação, todo um histórico familiar, rural na sua família, você pode apresentar testemunhas dizendo que trabalhava desde muito cedo, mas para você conseguir juntar período abaixo dos 12 anos, é uma luta gigantesca, mesmo depois do tema 219 da TNU. Fato é, meu querido, principalmente para você advogado e advogada, que nós não podemos desistir, nós temos que lutar, afinal de contas, o mais difícil foi feito, que é o reconhecimento da possibilidade, pelo tema 219, da contagem do período abaixo dos 12 anos para a aposentadoria. Ora, se nós temos isso em mãos, vamos lutar. Tem muitas decisões judiciais horríveis, magistrados que estão confundindo totalmente o critério e o objetivo que o tema 219 veio trazer. Enfim, vida que segue, bola para frente, mas eu concordo plenamente com você, Eloy. A vida no campo não é fácil, é complicado e na hora de se aposentar é um sofrimento para conseguir ter o seu direito reconhecido. Mas vamos continuar na luta. Pessoal, legal, o vídeo já está ficando muito comprido, vamos parar por aqui. Foi um prazer, adorei fazer esse comentando comentários com vocês. Em breve nós faremos de novo, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.